7 minutos, grande abraço para você sintonizado na CBN. Começamos nesta sexta-feira, 28 de julho de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia trazendo muitas informações sobre o time do seu coração e também informações do mundo esportivo. Falando de futebol feminino, na abertura da segunda rodada do Grupo G da Copa, ontem à noite a Argentina e a África do Sul empataram em 2-2, resultado ruim para as duas equipes que não estão no bloco dos classificados. Pelo Grupo D nesta manhã, a Inglaterra venceu a segunda consecutiva 1-0 sobre a Dinamarca. No outro jogo do grupo, agora há pouco, a China bateu o Haiti placar de 1-0. Final de semana com os times de Campinas em ação. A Ponte Preta joga domingo contra o líder do campeonato. Destaque da Macaca com você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes na estreia do técnico Pintado, que já está regularizado no BID e comanda pela primeira vez a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há 3 partidas, Macaca só pensa nos 3 pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. Daqui a pouco o lateral Everton fala da partida e também vamos dar informações a respeito do adversário do Vitória, que vem com desfalques para enfrentar a Macaca no Moisés Lucarelli. Seleção brasileira, a técnica Pia ganhou uma boa notícia. Ela poderá contar com a goleira Letícia Lelê para o jogo de amanhã contra a França. Ela havia recebido uma forte bolada no rosto que a impediu de participar da entrevista coletiva no início da semana. Porém, ela está recuperada. Brasil e França jogam amanhã, todo mundo acordando, em 7 horas, jogo válido pelo Grupo F. Amanhã tem Guarani em campo, em Santa Catarina. Bugre desafia a equipe do Avaí. O destaque do Guarani com você, Antônio Lupi. O Bugre viaja daqui a pouquinho para Santa Catarina. Amanhã duelo contra o Avaí. Humberto Louser tem apenas uma dúvida no time titular e essa dúvida está no sistema defensivo, entre Valber e Alan Santos. Daqui a pouco, Diogo Matheus fala da regularidade que o Guarani precisa ter fora de casa para conquistar o acesso. No primeiro turno, o Bugre conquistou apenas 2 vitórias jogando longe de Campinas. Taekwondo Campinas, na próxima segunda-feira acontece a abertura do Mundial de Taekwondo Universitário na China. Campinas está sendo representada pela atleta Larissa Cardoso. Ela vai disputar a categoria 73 quilos e a primeira luta dela é no próximo dia 2, quarta-feira que vem, todo mundo aí na torcida pela Larissa Cardoso em busca de medalhas para a nossa região. E agora o destaque de Fábio Scheibe, informações da Série B. Alô, torcida do esporte, bom dia para você, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. O Recife está em festa. Pelas redes sociais, o atacante Diego Souza convocou a torcida do esporte a comparecer na Ilha do Retiro nesta sexta-feira para o jogo contra o CRB pela 20ª rodada da Série B. Eu vou estar lá, quero ver vocês, disse Diego Souza em um vídeo gravado. Os rubro-negros estão em festa com a volta do embaixador. O jogo será às 9h30 da noite, mas a apresentação do ídolo à torcida acontece um pouco antes da bola rolar. A previsão é de uma Ilha do Retiro completamente lotada. Diego Souza estará nas arquibancadas, já que ainda precisa recondicionar a forma física. Será a terceira passagem do atleta no esporte. Ele tem 173 jogos e 57 gols com a camisa do Leão, viu, Júlio? Por algum momento achei que você também estaria lá, Fábio Scheibe. Daqui a pouco volta com mais destaques. Amigo. E na Fórmula 1, mesmo diante de muita chuva, o espanhol Carlos Sainz da Ferrari conseguiu se destacar no primeiro dia de treinos do Grande Prêmio da Bélgica, em Spa. Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren, ficaram em segundo e terceiro, respectivamente. A opinião do CBN Esportes nesta sexta-feira é com Carlos Eduardo Freitas. Muito bom dia para você. Sextou, Carlão. Bom dia, Júlio. Sextou, graças a Deus. Bom dia, Antônio Lupi. Bom dia, Fábio Scheibe, todo ouvinte CBN também. Desafios importantes para as nossas equipes, né? A começar pelo Avaí, o Guarani enfrenta amanhã a equipe lá na ressacada, todo um ambiente favorável para o Avaí está sendo criado. Giovani, aquele que jogou na Ponte, cria do Corinthians, poderá realizar a estreia dele com a camisa azul. E o Guarani vai ter que ultrapassar todos estes obstáculos. Vive um grande momento, eu acho que dá para acreditar. Com relação à Ponte, o buraco é mais embaixo. Vitória vem aí como o líder da Série B,
vai jogar para cima da Ponte, vai tentar encurralar a Ponte para se distanciar cada vez mais na primeira colocação, mas a Ponte tem um técnico pintado aí como um reforço, né, fazendo aí a estreia, ou a reestreia, né, depois de 2009, o Pintado retorna aí ao comando técnico da Ponte. Então, que os nossos filhos de Campinas tenham aí boa sorte nesta abertura de turno da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, Carlão. Ó, o WhatsApp está liberado para participação do nosso ouvinte pelo 991869070. Mande seu nome e sua cidade, 991869070. O que é que você está projetando aí para o final de semana, em Guarani? Vai vencer fora de casa a equipe do Avaí? Confirmar esse bom momento do Bugre dentro da Série B, se aproximando do G4? E a Ponte agora com Pintado no comando, hein? Enfrenta nada mais, nada menos do que o líder. O que é que você está projetando aí para Ponte Preta e Vitória domingo, claro, com cobertura total da CBN? A gente vai falar muito sobre o mercado da bola. Já já o Fábio Scheibe, alô torcida do São Paulo, o Fábio Scheibe vai atualizar tudo que envolve essa novela envolvendo Lucas Moura. Volta ou não volta? Lucas Moura vai se juntar a Rames Rodrigues? Também tem informações do mercado da bola, do Flamengo, Taça das Favelas, tudo isso e muito mais aqui no CBN Esportes. Até meio-dia, hein? Que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, coordenação de stream é de Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Prepare-se para o maior evento de automóveis seminovos premium de Campinas e região. Nos dias 28 e 29 de julho, venha para o Europa Motors Experience. Mega vendas de seminovos premium. Modelos que vão encantar você. A escolha do carro dos sonhos está mais próxima do que nunca. Esperamos você na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, 1555, em Souzas, Campinas, São Paulo. Anota aí e não perca essa chance. Europa Motors Experience. Mega vendas de seminovos premium. Dias 28 e 29 de julho, na Europa Motors em Souzas. Use cinto de segurança. Trânsito. Informações do trânsito atualizadas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Quem segue ali pela Avenida Senador Saraiva, trânsito bastante carregado pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury, e motorista reduz a velocidade. A Avenida Moraes Salles tem lentidão sentido Nova Campinas, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a Rua Doutor Quirino pelas duas pistas. No sentido centro, a lentidão do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Quem
Quem segue pela Avenida Anchieta, reduz a velocidade pela pista da esquerda na chegada à Avenida Dona Libânia. Pela pista da direita, trânsito fluindo bem. A Avenida Orozimbo Maia tem lentidão somente pela pista da esquerda, sentido centro, na saída da Avenida Brasil. No sentido norte-sul, são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís. Ótimo final de semana para você. Ótimo final de semana para você também, Júlio. Agora são 11h17. Arquitec Campinas, soluções em gestão documental. 31 anos dedicados à guarda de documentos físicos, armazenamento de mídias, digitalização e descarte seguro e sigiloso de documentos. CBN Esportes Campinas. Voltamos, CBN Esportes, 11h17. E aí, Carlão, qual que é a programação aí pro sextou, hein? Tranquilidade hoje, não tem bola rolando em Campinas, jogo só amanhã e domingo. Dá pra sextar com tranquilidade hoje, hein, Carlão? Dá pra sextar com tranquilidade, né? Temos o esporte, né? O esporte é sempre uma atração. O Diego Souza na Ilha do Retiro, comandando lá a galera rubro-negra. E fora do âmbito profissional, passar na casa do meu sogro. Ah, que gostoso. Pegar o pequeno Arthur, mas ao mesmo tempo unir o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que eu pego o Arthur, eu tomo aquela geladinha para abrir as portas do fim de semana, Julião, com meu parceiro, meu sogrão, Rubão, o Santista. É isso aí, conheci o Rubão esse ano, hein? No derby, né? É, exatamente, sempre uma honra. Rubão a gente boa demais, hein, Carlão? Gente fina. Tá bem de sogro, Carlão. É uma figura. Outro dia eu levei uma bronca da dona Camila. Mas você, muito tarde no bar, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu estava com o seu pai. Ela falou assim, pior ainda! Não sei em quem confiar, né? Deu ruim, Camila, isso aí. Não, mas a dupla não tem jeito, é imparável, Camila. Você conhece melhor do que ninguém. E deixa eu fazer um convite aqui. Hoje, Antônio Lupe, eu estarei tranquilo no meu sextou, descansando e estudando, porque amanhã tem Taça das Favelas. Opa! Na tela da IPTV. E fica o convite aqui, a partir das 2h da tarde, primeiro com a transmissão da decisão feminina, né, entre o Paranapanema enfrentando o São José. O Paranapanema que esteve na final, São José buscando o bicampeonato. Teremos pela primeira vez na tela da IPTV uma equipe 100% feminina. Então vale a pena acompanhar aí a transmissão da Bruna Ficagna, com Renata Rondini, com Letícia Oliveira, todo o timaço aqui da IPTV nessa decisão. E coladinho a decisão do feminino, teremos na casinha na sequência com a decisão do masculino, Vila Bela contra São Bernardo buscando aí o bicampeonato, atual campeão, enfrentando o Vila Bela, que é uma equipe muito tradicional, né? Famoso Granada nos campeonatos amadores aqui da região. Então, 2 grandes jogos, Carlão, amanhã a partir das 2h na tela da IPTV, combinado? Combinado, Julião. Assim como foi na final do futsal, Campinas e Valinhos, eu acompanhei você com ele Almeida. Amanhã também o futebol feminino e depois a decisão do masculino direto do estádio Brinco de Ouro. Um bom trabalho, uma boa sorte também às meninas e que vocês transmitam aí 2 excelentes jogos. É isso aí, o pós-jogo tá na conta do Eliel, que será o comentarista do masculino. Então vem coisa boa aí, Julião, pode esperar, hein? Ele gosta, hein? Ele gosta. Esse aí é grande Leão mesmo. Vamos lá, vamos atualizar informações dos times de São Paulo. Já o Fábio Chaib, inclusive, dá um F5 aí na situação envolvendo o Lucas Moura, torcedor do São Paulo, está ensandecida hoje. Não para de atualizar o GE, a página da CBN no portal CBN Campinas. Liga o rádio, fica na expectativa por novidades. Então o Fábio Chaib daqui a pouco explica a situação do Lucas Moura, se ele vai se juntar a Rames Rodrigues no tricolor do Morumbi. Mas antes, informações com Vinícius Moura. O São Paulo aguarda para este sábado a chegada do meia colombiano Rames Rodrigues para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Se tudo for finalizado até o domingo, ele poderá ser apresentado no mesmo dia em partida contra o Bahia, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Quase 50 mil ingressos já foram vendidos para este confronto. O São Paulo avalia a contratação de Rames Rodrigues há um mês, mas o acordo só foi encaminhado nesta semana porque o colombiano e o staff dele não receberam uma esperada proposta do futebol europeu. Rames Rodrigues atuou por último no Olympiacos da Grécia e o São Paulo deve assinar um vínculo de 2 anos e meio com o colombiano.
O tricolor terá o desfalque do atacante Jonathan Caleri nesta partida contra o Bahia. Caleri está suspenso, mas também se apresenta em trabalhos no departamento médico para se recuperar de uma edema na coxa. Outro titular do ataque São Paulino também está fora. Luciano é outro suspenso. O Santos enfrenta o Fluminense amanhã no Maracanã. E o goleiro titular do Peixe é dúvida para o confronto. João Paulo trata uma infecção no quadril. E Vladimir é a opção do técnico Paulo Tuca para o gol, caso João Paulo não se recupere. O Santos acelera a busca por reforços antes do encerramento da janela de transferências. E o time está próximo de anunciar a chegada do zagueiro costarriquenho Juan Pablo Vargas, que pertence ao Milionários da Colômbia. O Corinthians recebe o Vasco neste sábado na Neoquímica Arena. O zagueiro Lucas Veríssimo poderá ser relacionado para o confronto, caso seja inscrito ainda hoje. Ontem, o novo reforço corintiano fez seu primeiro treinamento com os novos companheiros. O jogo diante do Vasco será disputado com portões fechados, já que o Corinthians cumpre punição imposta pelo STJD devido aos cânticos homofóbicos proferidos por seus torcedores em clássico contra o São Paulo em maio. O atacante do Palmeiras, Dudu, permanece sem participar dos treinamentos devido a dores na panturrilha e está praticamente descartado para o confronto de domingo contra o América no Independência. As opções de Abel Ferreira para a vaga de Dudu são John, Luiz Guilherme e Breno Lopes. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vini. São muitas movimentações, né, Fábio, no mercado, né? O Lucas Veríssimo chegou no Corinthians, o Rames amanhã desembarcando também como reforço do São Paulo. Santos buscando alternativas, né? Inclusive um atacante de Guiné. Mas todo mundo quer saber, Fábio Scheibe, se Lucas Moura tem chances reais também de se juntar à lista de reforços do futebol brasileiro. Fábio. Júlio, ontem deu força essa notícia do Lucas Moura no São Paulo, né? O São Paulo não confirmou, mas deve intensificar as conversas com o jogador para tentar a contratação dele nos próximos dias. Não tem uma proposta formalizada ainda, mas o São Paulo avisou o atacante sobre as condições do negócio. O Lucas não descarta a possibilidade de abrir uma negociação com o tricolor, já que o jogador está indeciso sobre o seu futuro após não receber uma nova oferta do futebol europeu. Lucas Moura recebeu uma proposta do Monterrey do México, mas ainda não respondeu. Pessoas próximas ao jogador dizem que ele está balançado com essa possível investida do São Paulo e que ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro. O São Paulo tem paciência, já que Lucas Moura está livre no mercado, já que acabou o vínculo com o Tottenham, então ele pode ser inscrito mesmo depois que a janela feche, agora no dia 2 de agosto, porque ele está livre no mercado e não tem vínculo com nenhum time. Como está livre no mercado, ele pode ser uma contratação fora do prazo. Então o São Paulo adota cautela, mas deve intensificar as conversas com o jogador já nos próximos dias, viu, Julio? Vou fazer um bolão aqui com todo mundo. E aí, Lupe, Lucas Moura, volta ou não volta para o Brasil? Nessa janela, não. Lembrando que o que pesa contra a vinda do Lucas Moura é o desejo da família, né? A esposa quer seguir na Europa ou nos Estados Unidos. E aí quando a família tá no meio, aí fica muito difícil. Então, por isso eu acho que não. O Lupe acha que não. E aí, Carlão, Lucas Moura, contrato de 4 meses com o São Paulo. Ô Júlio, eu tô com o Lupe também, e até eu vou me basear numa declaração do Lucas. Ele esteve no Boleiragem há umas 2, 3 semanas lá, sob o comando do Roger Flores e do Caio, e o Lucas disse que não queria voltar ao Brasil neste momento. Agora, ele está esperando. Claro que se nenhuma proposta acontecer, se nenhuma proposta caia no agrado do Lucas, ele pode assinar com o São Paulo, mas eu não vou cravar aqui, mas eu tô com o Lupe. Eu acredito que nesta janela ele não venha para o Morumbi, não. Só um detalhe, gente, estamos aqui trazendo opinião, né? Com base no que a gente tem acompanhado, não é informação. O que o Lupe e o Carlão estão dizendo, se trata do feeling, com base na vivência no futebol e as primeiras notícias que nós temos até o momento. Fábio Scheibe vai cravar, hein? Ah, meu Deus do céu. Eu confio muito no Fábio Scheibe porque ele é muito informado. Ele tá sempre muito ligado no Instagram também, dos jogadores, das esposas. Com todo respeito. Com todo respeito. E aí, Fábio Scheibe? Respeito? Tá louco, essa vinda do Rames Rodrigues pode ajudar o Lucas Moura a decidir pela vinda para o São Paulo, né? Já vai atrair bastante holofotes para o tricolor paulista. Se for um contrato curto, até para ele
se ficar esse tempo sem jogar, pelo menos 6 meses, aí acho que pode pintar sim no tricolor paulista, ainda mais que ele é um filho, né, do Morumbi. Então isso vai pesar também. Eu apostaria na volta dele, também, sim, viu? Ô, Fábio, eu me expressei mal. O que eu quis dizer é que você é antenado no Instagram de todos os familiares, porque hoje em dia os familiares dão dicas, né, no Instagram lá. Ah, tô em São Paulo, tô indo pro Rio. Por exemplo, o Claudinho. Não vai dar negócio com o Flamengo, né, Fábio Scheib? Não vai dar negócio pro Flamengo, mas aí não tem a ver com a esposa, não tem a ver com nada, tem a ver mesmo com o clube russo, o Zenit, né? O Flamengo fez uma oferta de 15 milhões de euros para o jogador. O Claudinho tá não satisfeito, mas balançou bastante com a oferta do Flamengo, até brigou com o técnico do Zenit na última rodada, porque foi substituído, e queria vir para o Flamengo sim. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, mas o Zenit pede 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, pela compra, né, pela venda do meia Claudinho para o Flamengo. O Flamengo disse que com esse valor não vai pagar. O Flamengo, então, agora bota a carga sobre o Wendel. O Wendel, um volante também, né, que começou no Fluminense, que está no Zenit também. O Flamengo ofereceu 13 milhões de euros, o Zenit prontamente recusou, mas o Flamengo pretende fazer uma nova investida até quarta-feira, quando encerra a janela de transferências. E o Wendel viria para o lugar do Vidal, né, que saiu do Flamengo e foi para o Atlético Paranaense. E o Zenit já pediu 20 milhões de euros para o Palmeiras, quando o Palmeiras tentou contratar o Wendel, o Palmeiras não fez negócio. O Flamengo deve chegar perto dessa proposta aí, tentando levar o Wendel e seduzi-lo. Ô, Júlio. Pois não, Carlão. Deixa eu entrar aqui nessa resenha envolvendo os grandes clubes, o Mercadão da Bola, e eu aqui em off conversava com o Lupe, Antônio. Com o Antônio Lupe, essa lenda do jornalismo campineiro, ribeirão pretano e goiano, do Brasil, do mundo. E algo me chama a atenção. Eu estava com uma matéria envolvendo a Leila Pereira, que existe a preocupação, né, dos torcedores do Palmeiras com a não contratação de reforços. E muito estranho, realmente, porque a gente percebe assim, o Flamengo contratando pesado, o São Paulo investindo em nomes importantes, e o Palmeiras estagnado. E a gente tem o Palmeiras como um concorrente do Flamengo no alto escalão do futebol brasileiro, as duas equipes mais abastadas, as duas equipes que mais conquistaram nas últimas temporadas, mas este silêncio no mercado do Palmeiras realmente é muito preocupante e muito estranho, viu? Pois é, né, Carlão? E a gente sempre tem falado muito também, né, desse mercado inflacionado, né? Hoje você competir também com esses grandes valores aí torna tudo mais difícil. Até deu para ouvir a reação do Lupe aí quando o Fábio Scheib falou das cifras. Tem me assustado bastante, ainda mais agora também com a chegada desse mundo árabe. São pontos aí pra gente refletir, além do que trouxe aqui o nosso grande Carlão de Freitas. Ô Júlio, rapidinho, acho que a gente já tá no limite. O Scheib falou do Claudinho, a proposta feita pelo Flamengo. Você tem informações do valor que o Flamengo ofereceria de salário pro Claudinho, só para ter uma ideia? Hein, Scheib? E aí, Fábio? Não tem. Eu não sei exatamente sobre isso, não consegui me informar sobre isso, mas os valores para a contratação seria de 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, uma das maiores transações, né, do futebol brasileiro. É muita grana. Nossa. É muita grana. Por mês ele recebe no Zenit 1 milhão e 200 mil reais por mês. Então ele não viria para ganhar menos que isso, né? Não, pelo menos uma milha no mês ele teria que ganhar aí para jogar no Flamengo. Bom, daqui a pouco a gente volta com participação dos ouvintes e, claro, atualizando informações sobre os times de Campinas. Agora são 11h30. Repórter CBN. Sexta-feira, 28 de julho de 2023. O total de brasileiros empregados subiu 1,1% entre abril e junho e chegou a 98 milhões e 900 mil. O IBGE usou como base de comparação o trimestre anterior. Segundo o balanço, o total de ocupados no setor privado sem carteira de trabalho assinada subiu 2,4% no período avaliado e chegou a 13 milhões e 100 mil. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu cerca de 50 carros esportivos de luxo usados por uma facção criminosa para lavar dinheiro. Um dos modelos apreendidos chegou a ser anunciado na internet por 3 milhões de reais.
Apenas uma pessoa foi presa até o momento. Os credores do grupo Cassino chegaram a um acordo sobre a oferta de aquisição feita por um bilionário tcheco. Apesar disso, o anúncio de um possível resgate do grupo varejista francês, afundado em dívidas, foi mal recebido pelos investidores da Bolsa de Valores de Paris. Nas primeiras horas do pregão dessa sexta-feira, as ações do Cassino chegaram a despencar 20%. O grupo de supermercados tem 50 mil funcionários na França e 150 mil na América Latina, incluindo a operação do Pão de Açúcar no Brasil. No fim da reestruturação, previsto para o primeiro trimestre de 2024, a empresa deve mudar de mãos. A Inglaterra bateu a Dinamarca por 1-0 na Copa do Mundo Feminina de Futebol, mesmo placar da vitória da China sobre o Haiti. Ontem à noite, Argentina e África do Sul empataram por 2-2. O Brasil volta a campo amanhã, às 7 da manhã, contra a França, em busca de uma vaga nas oitavas de final. A seleção brasileira lidera o Grupo F com 3 pontos e garante a classificação com uma vitória sobre as francesas. O Brasil nunca venceu a França em 11 jogos disputados. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Meu nome é Matheus José Brunharo e eu fui vencedor de 2 edições do Virando Bicho. O Virando Bicho contribuiu muito na minha preparação para o vestibular, porque por meio dele eu fiz muitas questões e consegui criar uma rotina de estudos. Eu aconselho muito porque me ajudou muito e tenho certeza que vai ajudar vocês também. E aí, pronto para virar bicho? Siga nossas redes sociais e se inscreva, virandobicho.com.br. Este ano, o campeão da categoria Vestibulando ganha um notebook gamer e o vencedor da categoria Treineiro leva um tablet. Virando Bicho, há 23 anos com você no vestibular. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única e exclusiva. Por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport. De 272.990 por 247.990. 247.990. Em Campinas, na Cadam Mitsubishi. Luiz Otávio 1113. Escolha a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36, já vamos falar aqui da dupla campineira. Guarani em ação neste sábado contra o Avaí na Ilha da Magia. DVD Exalta Samba 2009, um dos maiores álbuns da história do pagode, viu? Ilha da Magia, Floripa. Nossa, sensacional. Aquela música de abertura, eles entrando no palco, é aquela valeu, essa noite eu vou ser teu, aproveita. É sensacional. Boa lembrança, Julião. É mais ou menos por aí mesmo, Carlão. E no domingo, às 18 horas, né, ou 6 da noite, eu falo 6 da noite, não sei vocês, falo 6 da tarde, eu falo 6 da noite. Tem Ponte Vitória no Majestoso, em Campinas.
falando em... Eu lembrei de aqui, não tem nada a ver. Eu lembrei do DVD. E eu lembrei, por algum motivo, eu lembrei do Luan, que chegou no Grêmio. E eu não paro de ver, viu, Fábio Chaib, o vídeo dele chegando lá em Porto Alegre, que eu me emocionei muito com a recepção da torcida do Grêmio, viu, Fábio Chaib? Achei muito legal, viu? Ele também se emocionou muito, né? Muito legal mesmo. Cerca de 250 pessoas o aguardavam ali na saída do aeroporto Salgado Filho. O Luan ficou muito emocionado mesmo. E a torcida mostrando que abraçou o jogador mesmo. Nessa volta vai fazer de tudo para que o Luan volte a ter aquelas atuações que o levaram ao campeonato da Libertadores da América em 2017. É jogador e grande ídolo da nação gremista. Muito legal, né, Carlão? Não tem como não se emocionar, né? Sem dúvida, né? Ontem nós falávamos, né, da postura do Renato Gaúcho nesta situação, a postura do Grêmio em abrir as portas. Agora, Júlio, chegou a hora do Luan, né? Chegou a hora do Luan mostrar realmente que quer se recuperar como ser humano, como um atleta. É duro a gente comparar com 2017, né? Era um outro Grêmio, era um outro Luan. Mas ele sabe jogar bola, isso é inegável. Então a gente torce para que ele possa se recuperar em todos os aspectos para ajudar o Grêmio nesta trajetória aí de 2023. Torço muito para isso. Muito bem. Antes dos times de Campinas, então, Antônio Lupe, vamos lá com a participação dos ouvintes antes da gente falar aqui de Guarani também, Ponte Preta. Lupe. Manda um abraço pro Amarildo Breni de Hortolândia. Bom dia. Flamengo desistiu da contratação do Claudinho. Exatamente, informação que Fábio Chaib já colocou no ar. Bom dia. Será que vai ter encontro das duas torcidas amanhã no Brinco? Não entendi a mensagem do Paulo. Acho que é em relação à Taça das Favelas. Júlio, não sei, porque normalmente estas situações, né, em cada bairro tem torcedor de Ponte, de Guarani, o jogo no Brinco de Ouro. Você sabe alguma coisa, Julião? Eu tava reiniciando aqui, eu perdi só o começo da pergunta. Ele quer saber sobre esquema de segurança? É importante. E outra, né, o São Bernardo envolvido. São Bernardo é muito tradicional e é um bairro recheado de ponte-pretanos e bugrinos, né? Sim, tivemos reuniões aí com a Guarda Municipal, né? Teremos aí uma esquematização de segurança dentro do Brinco de Ouro, para que as torcidas ali ocupem um espaço, até porque são 4 times na verdade, né? Sim. Ali no espaço de 2 horas são 4 torcidas presentes, então cada torcida ali vai ter o seu devido lugar para acompanhar o jogo com tranquilidade e deixar aí o seu incentivo para o seu bairro. E é claro que fica aqui o nosso voto também, né, Carlão? Para que todo mundo vá em clima de paz. A gente sem sabe dúvida. Que isso é uma festa. Futebol amador tem essa rivalidade, mas é uma festa, né, Carlão? Sem dúvida. Júlio, não só do futebol, mas do esporte campineiro, né? Precisa ser exaltado e amanhã eu tenho certeza que vai ser aí uma grande festa lá no Brinco. Pois não, Fábio? Naquele release que você passou aqui para o pessoal do grupo, aqui do nosso grupo, tá falando que o Guarani informa que não será permitida a entrada de torcedores com camisas de time de futebol, alimentos, bebidas, fogos de artifício e fumaça. Fumaça tão tradicional nos jogos da várzea, né, nos jogos de competições amadoras. Não vai poder entrar, então, fogos de artifício, fumaça e camisas de time de futebol. Viu? Mandar uma mensagem. Boa, Fábio. Bem explicado. Só mais uma mensagem aqui, Vamos Júlio. lá, o Adriano Bonetti, de Campinas. Bom dia. É sempre bom ouvir o Júlio no comando do CBN Esportes. Desejo muito sucesso a você. Deus o abençoe. E para finalizar aqui, mandar um obrigado pela mensagem para o Fábio, que mandou aqui apenas um bom dia. Bom dia. Mas às vezes é bom, né? Ganhar Sim. um bom dia, né, Lupe? Ainda mais uma sexta-feira, deixa a gente mais animado, mais incentivado aí pro dia. Vamos lá então, Lupe, sem mais delongas. Informações do Guarani. Vamos com as informações do Guarani. O Bugre que joga amanhã às 5 horas da tarde contra o Avaí na Ressacada. O Guarani encerrou hoje de manhã a sua preparação e daqui a pouquinho viaja para Santa Catarina. O técnico Humberto Louser tem a única dúvida, pelo que tudo indica, no sistema defensivo. Já falamos ontem aqui, entre Valber ou Alan Santos. Na vaga do Matheus Bueno, no meio-campo, ele que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Lucas Araújo deve ser o escolhido. No ataque, Bruno José volta, ele atua aberto pelo lado direito, Derek centralizado e João Vitor mantido na equipe, atuando no ataque do lado esquerdo. Provável time do Guarani com Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos ou o Valber e o Lucão.
Além do Mike na lateral esquerda, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Isaac, Bruno José, Derek e João Vitor. Ontem, depois do treinamento, o Diogo Matheus conversou com a imprensa, conversou com os jornalistas e ele falou dessa campanha que o Guarani fez até agora fora de casa, jogando longe de Campinas, apenas 2 vitórias. E na opinião do lateral direito, se o Guarani quiser conquistar uma vaga no G4, vai precisar melhorar o seu desempenho jogando como visitante. Não é demagogia, né? Clichê, mas o espírito é de uma final, realmente. O que passou no primeiro turno, como eu falei, né, até respondendo uma outra pergunta, foi muito bom o que nós fizemos, mas se terminasse hoje, né, é o que falamos entre nós, a gente estaria fora. Então, por melhor que tenha sido, ainda não foi o suficiente. Então, é um novo campeonato. Como você falou, eles se reforçaram, não adianta olhar para o que aconteceu no primeiro turno, né? 4-1, se eu não me engano. Isso ficou lá atrás, é um novo campeonato, um outro jogo. Espero uma partida realmente muito difícil lá, mas até como a gente demonstrou nas últimas rodadas, até contra o Criciúma, que naquele momento era o vice-líder, né? Que também foi um jogo difícil. A gente vai também para jogar, não para se defender os 90 minutos, né? A gente ainda vai analisar cada vez mais, né, até a hora do jogo, os pontos fortes ali do Avaí, porém a gente vai também para jogar, para fazer o nosso jogo, com o espírito de uma final e uma decisão. A cada rodada agora dessas 19 que restam, a gente tem que fazer o máximo para no final da rodada a gente terminar entre os 4, né? Isso vai nos deixar ainda mais perto do nosso objetivo. E também você citou a vitória contra o ABC, que foi a primeira com o Humberto, a segunda no primeiro turno, né? Então, ao nosso ver, também a gente pode buscar muito mais pontos fora, porque a gente sabe que, né, tendo esse equilíbrio entre o fator casa e fora de casa, a gente vai ficar ainda mais perto do nosso objetivo. Então, muito respeito a eles. A gente, como eu falei, vamos analisar detalhadamente, né, os reforços que chegaram, o time que vai jogar. Mas a gente vai também para fazer o nosso jogo, porque, né, uma equipe que quer ter o acesso fora de casa também tem que procurar propor, se arriscar, jogar ofensivamente, a gente vai buscar isso lá. Esse é o Diogo Matheus, lateral direito do Bugre, falando um pouco sobre esse jogo contra o Avaí amanhã na Ressacada, que deve estar lotada, até porque existe um movimento, inclusive com a contribuição de jogadores, para uma grande festa da torcida do Avaí lá no seu estádio, inclusive com a recepção da delegação na Ressacada. E quem falou a respeito da importância, o Avaí que venceu os últimos 2 jogos, da importância da torcida e também de uma reação nesse início de retorno, foi o técnico da equipe, Eduardo Barroca. Eu não tenho a menor dúvida que a gente junto, né, comissão técnica, jogadores, torcida, direção, num único movimento, todo mundo aqui trabalhando muito duro. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai sair dessa situação que a gente se encontra e tem tudo para caminhar em um outro cenário dentro da competição. Eu sou muito feliz aqui nesse clube, gosto muito de estar dirigindo o Avaí, me sinto muito bem tratado, respeitado, me sinto também na obrigação de passar esse sentimento aos jogadores. Estou bastante otimista pela forma com que eu tenho visto o trabalho dos atletas, pela dedicação, e não tenho a menor dúvida da importância desse jogo que a gente vai ter diante do Guarani. Um jogo difícil, mas com uma convicção muito grande que a gente pode fazer um grande jogo e sair com a vitória. Esse é o Eduardo Barroca, técnico do Avaí, que vem cheio de novidades, muitas contratações, Poveda, que já foi destaque da Série B do Campeonato Brasileiro, entre outros jogadores que foram contratados. E só para fechar esse noticiário do Guarani, muita expectativa para o duelo contra o Ceará. É claro que esse jogo que acontece amanhã é o mais importante, mas o jogo contra o Ceará, na quarta-feira, ele promete ser muito especial, porque está programado a estreia, né, a inauguração do novo sistema de iluminação do Brinco, que inclusive está a todo vapor com a iluminação de LED e também até com os replays que serão passados no telão. Já tivemos uma experiência no duelo contra o Atlético e isso deve ser mantido para todo o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor do Guarani já pode ficar aí na expectativa para o jogo de quarta-feira contra o Ceará, um Brinco de Ouro repaginado, Júlio. Muito bem, ótima notícia, né? Aliás, nos últimos 2 jogos no Brinco, Londrina e Atlético, os torcedores perceberam que alguns lances passaram no telão.
mas ainda no período de testes. Agora sim teremos, Carlão, e isso é muito legal. Você acompanha, Carlão, brinco há quanto tempo, mas pode até falar aí, mas agora teremos sempre o locutor avisando, ó, o lance tá no telão, para que o torcedor também viva essa nova experiência, além da nova iluminação. Nossa, quantos jogos no Brinco e no Majestoso também a gente faz, a gente reclama da iluminação, que o campo tá com uma sensação mais escura. Que bom que o Guarani está agora se adaptando aí às normas da CBF e modernizando o seu estádio, né, Carlão? Olha, Júlio, eu vou falar, Brinco de Ouro, acho que eu me conheço por gente, acho que desde 87, mas acho que eu cheguei aí antes, mas de 87 eu já tenho uma memória, assim, do estádio, dos jogos do Guarani. Agora, a gente costuma criticar bastante, né, as diretorias de Campinas, mas dessa vez não. Que trabalho legal faz a diretoria do Guarani. Pode errar em algumas situações, pode se equivocar em outras, pode ser criticada com contratações, com apostas, mas o Guarani, ele está se reorganizando. Está de parabéns o Guarani. Quem viu o Guarani em 2015, 2016, hoje é um novo Guarani, é um Guarani que tenta se modernizar, tenta se encaixar nesta nova dinâmica do futebol brasileiro com relação à infraestrutura de estádio. O Brinco de Ouro, mesmo sendo um estádio pouco mais velho, mas está muito bonito, muito bem pintado, um gramado sensacional. E essa parte de estrutura com relação aos jogos, ao placar eletrônico, está de parabéns. E a iluminação, né, que hoje é primordial, sempre foi, mas hoje mais ainda, né, com toda esta tecnologia que envolve o futebol brasileiro. Então, de parabéns aos integrantes do CA, ao presidente Marconato, ao Ricardo Moisés, que tem muito a ver com isso. Faz um trabalho legal, esse trabalho de reestruturação, de recuperação do Bugre, Lupe. E só mais um detalhe, né, que o Guarani acabou divulgando agora, mais um passo junto com a tecnologia, né, o reconhecimento facial. O Guarani vai dar mais um passo de modernização e aprimoramento em sua estrutura, inicialmente para os sócios patrimoniais, que precisam comparecer ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa para fazer o cadastramento por facial, mas quando dá esse primeiro passo, a expectativa é que no futuro não tão distante, o Guarani também já comece a fazer essa questão nos ingressos para o público em geral, como já acontece no Goiás e também no Palmeiras. Então é se estruturando. Com relação ao jogo, um jogo difícil, complicado, falava com o Lupe aqui, o Avaí se mobilizou para sair desta zona de rebaixamento, vem com 2 vitórias consecutivas, pode ter a estreia do Giovani, ex-Corinthians aí, e o Guarani vai com alguns desfalques, né, do Matheus Bueno, joga o Lucas Araújo, o Bueno tem um bom entrosamento com o Barbosa, mas vai o Lucas Araújo, uma substituição normal, e à frente o Bruninho vai fazer muita falta. Por outro lado, tem o Bruno José, que taticamente é um jogador que dispensa qualquer apresentação, tem uma importância gigante para o esquema do técnico Humberto Lousa. Jogo difícil, jogo complicado. Antes da bola rolar, um empatezinho está de bom tamanho, Julião. Maravilha. Na volta tem informações da Ponte em 11 horas e 50 minutos. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport, Flex e Diesel, entrada mais saldo em 24 vezes, com taxa zero. E tem mais, super bônus de até 30 mil no seu seminovo. Vem para Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19 3046 7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Onze 11h53, hora de atualizar a Ponte Preta. Antônio Lupe, Macaca joga contra o líder do campeonato no próximo domingo. Exatamente, contra o Vitória, que vem embalado, terminou o primeiro turno na primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Lá atrás, na primeira rodada, venceu a Ponte Preta jogando no Barradão e conseguiu depois daquele jogo uma sequência de vitórias, o que deu uma gordura para o time baiano terminar na primeira colocação nessa primeira parte da Série B. A grande expectativa fica por conta da estreia do técnico Pintado, que vai comandar a Ponte Preta pela primeira vez na Série B de 2023. Ele está regularizado, está apto a comandar a Ponte Preta, até porque o seu contrato já foi publicado no BID. O lateral Everton, lateral direito, falou a respeito da semana de trabalho, desse primeiro contato com o Pintado e também sobre a expectativa para o duelo contra o time baiano. A preparação sempre é forte, né? Todo mundo querendo ajudar. E isso daí vai ser muito importante para o nosso decorrer da caminhada na Série B. E agora é o momento de virar a chave, né? Esse retorno, a gente ser melhor do que o primeiro turno e conquistar nosso objetivo dentro da competição. O primeiro contato é sempre importante, né, também. A gente vê no olhar dele que ele está querendo ajudar, querendo ganhar com a gente também. E trazer a preparação dele, a metodologia de trabalho dele, isso é muito importante para o nosso trabalho. Melhorar, eu acho que melhorar em todos os aspectos, né? Desde a gente de lá atrás até o sistema ofensivo. Isso daí vai ser uma evolução, o Pintado vai implementar o trabalho dele dentro de campo e a gente vai demonstrar da melhor maneira possível no domingo. O torcedor é uma ajuda maior para a gente, né? A gente tem a vontade de vencer, mas os torcedores ajudando a gente, apoiando, isso aí vai ser muito fundamental para a nossa vitória, se Deus quiser. Everton, lateral direito, lembrando que a Ponte não tem o Matheus Silva, que foi expulso contra a equipe do CRB, portanto o Pintado vai ter que mudar pelo menos o sistema defensivo. O Edson pode ser o mais cotado para iniciar a partida ao lado de Fábio Sanches. Algumas informações do Vitória, o time baiano que não deve ter o Osvaldo pode ser desfalque, está no departamento médico, além do lateral esquerdo Felipe Vieira. E quem também é dúvida é um jogador conhecido aqui do futebol de Campinas, o Rodrigo Andrade, que não participou do último treinamento. O Wagner Leonardo, zagueiro, falou do duelo contra a Ponte Preta. A gente fala que não tem jogo fácil na Série B, né? E muitas vezes a classificação, muitas vezes, na grande maioria das vezes, mascara um time, né? Por exemplo, você vê aqui o jogo da Chapecoense. A gente foi fazer o gol no final do segundo tempo, uma equipe muito bem montada, muito estruturada, com boas propostas, bons jogadores, e assim eu espero que seja o jogo com a Ponte, né? Que tem bons jogadores, agora tem um novo treinador, que é um treinador acostumado a jogar a Série B, que já subiu com o time, então a gente tem que estudar assim o adversário, estudar principalmente o treinador agora, com como ele trabalha, para que a gente monte uma estratégia vencedora.
A bola rola às 5 horas da tarde no domingo para Ponte Preta e Vitória no estádio Moisés Lucarelli. Só algumas informações de mercado, informação que a gente já trouxe aqui há algum tempo. Lucas Natan, volante, que disputou o Campeonato Paulista pela Portuguesa, deve ser regularizado em breve e ficar à disposição do técnico Pintado. E o Casares, ontem eu disse que ele estava um pouquinho mais distante do estádio Moisés Lucarelli, já começa a ser oferecido para outros clubes da Série B. Os empresários do jogador acabaram oferecendo o atleta para o CRB, porém a diretoria não quis dar andamento para as negociações, Júlio. Vamos lá, Carlão. Domingo, então, gostei da análise do Wagner Leonardo, hein? Muito consciente o zagueiro do Vitória e a estreia do Pintado no domingo, Carlão. Aliás, 2 boas entrevistas hoje, né? O Diogo Matheus analisou com muita correção, né, a situação do Guarani na ressacada, e o Wagner Leonardo falando sobre o Vitória neste duelo com a Ponte Preta. E os dois parece que foram pelo mesmo caminho. É um outro campeonato, é um retorno. Esqueça esse negócio de que a Ponte está lá embaixo e não tem condições de ganhar do Vitória. O Vitória é mais forte, porém a Ponte Preta tem a capacidade de jogar em casa, tem a estreia do técnico Pintado. Não joga o Matheus Silva, é um desfalque considerável. Entra o Edson, que não tem a mesma qualidade do Matheus, mas já quebrou um galho ali ao lado do Fábio Sanches. As ausências do Vitória são importantes para a Ponte, né? Principalmente o Osvaldo, que é um jogador de qualidade, até acima da divisão, mesmo sendo um veterano. E se confirmar também a lesão do Rodrigo Andrade ou o desfalque, a Ponte pode tirar proveito, porque é um grande jogador, é um jogador que dita o ritmo do Vitória ali no meio-campo. É um Vitória hoje com mais capacidade, talvez podendo até ser eleito o favorito, mas a Ponte vem com essa atmosfera mudada. Vem com o técnico Pintado, que pode dar um outro astral, uma nova dinâmica de jogo. Um duelo equilibrado, um percentual pequeno de favoritismo para o Vitória, mas eu vejo a Ponte em condições de um enfrentamento, de um equilíbrio contra o rubro-negro baiano. Sai Dudu Ratamoto, vem Lucas Natan, muda algo no elenco, Carlão? O Dudu, infelizmente, não conseguiu contribuir, né? Talvez ali no início da 2, onde se esperava um Dudu aguerrido, um Dudu integrado ao grupo da Ponte Preta, mas a sequência mostrou que não. E ele que tenta aí a sorte lá no futebol português, embora pertencendo ainda à Ponte Preta, e o Lucas Natan vem para reforçar. Fez um bom papel pela Lusa, né, no último Campeonato Paulista. Pode ajudar, sim, neste elenco do técnico Pintado. Fábio Chaib, seu destaque final falando de futebol internacional, Fábio. Futebol internacional sem Mbappé, que ficou na França realizando pré-temporada afastado do grupo. O PSG, também com Neymar no banco, hoje perdeu um amistoso lá no Japão para o Cerezo Osaka por 3-2. Neymar não entrou em campo, ficou no banco apenas. Ele que não atua desde o dia 19 de fevereiro, quando sofreu uma grave torção no tornozelo direito. Então o time de Luiz Henrique amargando uma derrota para o Cerezo Osaka na pré-temporada no Japão, 3-2 para o time japonês contra o PSG. O PSG também falando de Mbappé, que definiu um valor para a venda de Mbappé. Depois da recusa da ida dele para a Arábia Saudita, o PSG estipulou 250 milhões de euros para quem quiser levar Mbappé. Já tem até um substituto em mente para a possível saída do francês. É o também francês Dembélé, do Barcelona, que também atuaria no lugar dele, o PSG já pensando no substituto para ele. Então. Valeu, Fábio. Obrigado, Carlão, Lupe, o Fábio Chaib. Valeu, voltam Julio. O trio dinâmico às 4 horas no Arena. Bom final de semana a todos. Segunda-feira tem mais CBN Esportes. Grande abraço. Valeu, Julião. Abraço. CBN Esportes Campinas.